É dezembro, já se passaram alguns dias desde a Black Friday e assim como você, já deu tempo para que eu avaliasse as compras que eu fiz e me orgulhasse de algumas e me arrependesse de outras. Hoje eu quero falar sobre essa compra aqui. Esse aqui é o Kindle Scribe da Amazon. É a resposta deles a dispositivos de leitura que também permitem que você escreva na tela. O teste que eu fiz com o Kindle Scribe foi usar ele no trabalho por uma semana. Além de um dispositivo de leitura, eu queria também um dispositivo que eu pudesse usar para fazer anotações em reuniões. Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês as minhas impressões depois de usar esse dispositivo profissionalmente por uma semana. O Kindle Scribe é um Kindle grandão, ele tem 10,8 polegadas e uma caneta magnética, que é bem legal. Ele tem uma construção bem premium. Ele é um dispositivo muito bom para leitura de livros, mas ele tem uma proposta adicional que é exatamente de ser um dispositivo de anotações, tanto em livros quanto também na ferramenta de cadernos que é disponibilizada nele. A pergunta não é se esse aparelho é bom, ele definitivamente é. A pergunta é, dado esse investimento, quando é que faz sentido usar esse aparelho ao invés de usar um tablet ou um notebook? Para quem ainda não me conhece, eu sou o Thiago e esse é o meu Tech Loop. Aqui eu falo de tecnologia de forma honesta e durável pensando no longo prazo. Se esse conteúdo faz sentido para você, considere se inscrever e me acompanha. Para mim, a proposta principal desse dispositivo é como um dispositivo de organização de informação. Ante as alternativas mais tradicionais, né, a gente tem, por exemplo, o papel. Eu sou um pensador analógico, eu gosto de escrever, eu gosto de desenhar, mas o papel tem um grande problema de que gera bagunça e fica muito complicado para você localizar a informação depois disso. No meio do caminho aí, por muitos anos, nós tivemos tablets, né? Eu mesmo tenho um iPad que eu já tentei usar para organizar a informação. Funciona muito bem, tem alguns pormenores que desagradam algumas pessoas. Para mim, por exemplo, escrever em uma tela com uma sensação tátil de vidro não é tão agradável. Esse dispositivo não tem esse problema. De fato, a sensação tátil na tela se aproxima bastante do papel. Mais um problema muito pertinente nos tablets é que eles não são dispositivos dedicados à organização de informação. Então você sempre está ali no abismo de cair na armadilha de checar alguma notificação ou mesmo ser interrompido por uma notificação. O Kindle se propõe a fazer uma coisa e fazer essa coisa muito bem e não ocupar o papel de nenhum dos outros dois. Quando faz sentido você usar um ou outro, você obviamente vai fazer esse uso, mas o Kindle se propõe a ser um meio termo, na minha opinião, muito competente entre esses dois. E agora apresentando o dispositivo de forma mais detalhada, como já mencionado antes, tem uma tela de 10,8 polegadas. É o maior Kindle que a Amazon já soltou no mercado, mas ainda assim é menor do que a média dos tablets. Essa caneta que fica presa aqui de forma magnética, na versão Premium ela tem 3 funcionalidades. Ela tem obviamente a ponteira para escrita, e você tem a escolha de várias opções diferentes de como você quer escrever, com caneta tinteiro, com lápis, com marcador, tudo mais. Temos aqui um botão que é uma ferramenta dedicada para você fazer marcação de texto, e aqui no fundo um dispositivo que atua como uma borracha. Não é exatamente uma borracha, não é maleável, mas que funciona como uma borracha para você poder apagar o texto. Se você tem muito texto na tela, eu percebi que existem formas mais eficientes de fazer a exclusão desse conteúdo, então essa borracha acaba não sendo tão útil assim para uma grande quantidade de informação, mas ainda assim é muito bom quando você está no flow de fazer algum tipo de anotação ou planejar. E além disso, esse dispositivo tem funcionalidade de anotação tanto em livros da Amazon quanto PDFs, e ele sincroniza diretamente com a sua conta da Amazon. Essa, inclusive, é uma limitação do dispositivo, porque ele não tem sincronização com Dropbox, ele não tem sincronização com Drive. Você precisa de fato usar a sua conta da Amazon para gerenciar o seu conteúdo. Como todo Kindle, a bateria dura semanas. Em uso intenso aqui eu estou com 83% de bateria e eu usei bastante esse dispositivo. Ele não tem loja de aplicativos, ele não tem outros aplicativos que façam outras coisas além do que ele se propõe. Ele tem um navegador muito básico. Então é um dispositivo realmente focado em fazer bem um pequeno set de funcionalidades. Agora, falando da minha experiência profissional com o Kindle Scribe, eu usei esse dispositivo de forma intensa durante uma semana
em reuniões de planejamento, em anotações de design de software, e eu percebi que esse dispositivo me deixava muito mais focado na tarefa que eu estava realizando, exatamente por ele não ter notificações. E por a tela ser composta de e-ink, eu também não sentia aquela estafa típica de telas de LED. Eu considero que esse é um ponto muito importante, uma vantagem muito forte que o Kindle Scribe tem. No exemplo mais intenso, durante a semana eu precisei revisar um documento de 10 páginas em PDF, então eu fiz uma infinidade de anotações. No final eu encaminhei esse relatório para o meu e-mail pessoal e a partir daí eu continuei o trabalho que eu tinha que fazer. E essa acaba sendo a primeira limitação dele, que sinceramente não me incomoda, mas pode incomodar muita gente, porque a única forma de você tirar o conteúdo daqui que é encaminhando por e-mail para uma das suas contas profissionais ou pessoais. E isso pode ser uma limitação para quem trabalha com ferramentas como Slack, ou mesmo que queira mandar o conteúdo para Dropbox ou para um Google Drive. Então tem esse passo adicional que pode ser incômoda e atrapalhar o workflow de muita gente. Mas como eu disse, esse é um dispositivo para você trabalhar focado. Então, no meu entendimento, é um pormenor que é bastante aceitável e que acabou não me incomodando tanto, até porque eu não lidei com um volume tão grande de documentos no fim das contas. Como eu disse, esse dispositivo é a resposta da Amazon a outras empresas como Books e Remarkable. Eu ainda não tive a chance de testar Books e Remarkable, tá na minha lista, especialmente o Books Palma 2, que tem uma proposta híbrida de ser um tablet que roda Android. Me interessa bastante, embora o uso que eu planejo fazer dele seja diferente. E o Remarkable aparentemente é a opção mais premium, mas a Amazon tem uma vantagem gigante, pelo menos para mim, que é o ecossistema do Kindle. Eu já uso o Kindle há muitos anos, então seria para mim um problema sair do ecossistema e migrar para outra plataforma por conta dos meus e-books e audiolivros. E aí, vale a pena? Depende. Depende do uso que você vai fazer do dispositivo. Ele não substitui um PC ou tablet, e essa nem é a ideia dele. Ele é ideal para leitura técnica, leitura longa, leitura que precisa de foco. Então, se você trabalha com esse tipo de informação, ou mesmo se você precisa fazer anotações em reuniões e você quer deixar tudo organizado, ele é um dispositivo que funciona muito bem para isso. Ele não é para quem precisa estar sempre disponível e quem precisa estar fazendo constante uso de várias aplicações para fazer o seu trabalho. Ele é de fato para trabalho que exija profundidade, que exige que você se dedique àquele documento específico com o qual você está trabalhando e que você possa ficar por um bom tempo trabalhando em cima dele, ou, como já mencionado, também para anotações em reuniões. Funciona muito bem nesse quesito e me deixou bastante surpreso o quão produtivo e funcional eu me senti usando esse dispositivo para fazer anotações e mesmo diagramas. Para o uso pessoal aqui para o canal, eu também senti que ele me deu uma vantagem muito boa. Eu acabei planejando dois conteúdos novos aqui para o canal e fiz todo o fluxo de anotações. Me ajudou bastante. Ele tem uma funcionalidade de AI que transcreve o que você escreveu na sua letra cursiva para texto. A desvantagem é que no momento não tem português do Brasil, como as línguas que são suportadas, então eu precisei fazer essas anotações em inglês. Acaba não me incomodando muito, porque no fim das contas eu prefiro de fato usar como rascunho e depois trazer esse roteiro para o computador, mas aí já é uma coisa da natureza do que eu estou fazendo naquele momento. Tem uma característica diferente por conta disso. E no momento que eu estou soltando esse vídeo, eu chequei a Amazon Brasil e aparentemente esse dispositivo não está disponível na Amazon Brasil, o que pode ser um problema por conta de questões de garantia. Então é um ponto que joga bastante contra a Amazon nesse quesito e que é importante você avaliar se você pretende fazer esse investimento. São R$ 2.500 investidos no e-reader e é um investimento salgado, na minha opinião. E isso é o que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Se você já usou e-readers num contexto de trabalho, ou mesmo se você tem outros dispositivos concorrentes da Amazon e do Kindle Scribe, deixa nos comentários, comenta sua experiência, eu respondo todos. Nós estamos no clima natalino por aqui, o meu calendário do advento da GMK, montando um teclado aqui com temática de Natal. Então, muita coisa bacana para mostrar para vocês. No nosso próximo vídeo eu vou apresentar para vocês o meu setup e isso vai se transformar numa série em que eu acompanho a evolução desse setup. Inclusive tem uma nesse vídeo que as pessoas mais atentas devem ter percebido, mas que eu vou falar a respeito no próximo vídeo.
Se esse tipo de conteúdo te interessa, se inscreve e ativa as notificações para não perder. E deixa o like porque isso ajuda bastante o canal também. E até o próximo vídeo.